Olha, eu nem ia gravar agora, mas sabe quando o Espírito Santo te desperta e aí tu sente que precisa obedecer? Foi exatamente isso que eu fiz. Eu abri a câmera assim do jeitinho que eu tô, porque eu creio que quando ele fala comigo não é só pra mim, é porque essa palavra pode ser semente pra alguém também, e é isso que eu quero. Eu quero lançar palavras que caiam em solo fértil. Hoje, né, eu li uma frase que disse assim: você não tem o direito de guardar pra si o que pode transformar a vida do outro. E eu fiquei pensando, cara, é exatamente isso que Deus faz, né? Eu sempre digo que ele faz em nós pra fazer através de nós. E aí quando eu li essa frase fez muito sentido pra mim. E aí juntou com o estudo que o pastor fez hoje de manhã e aí eu quero falar sobre isso. E assim, eu penso que a internet ela é um campo, né, muito fértil para essas conexões. E muitas vezes a gente se cala porque tem medo do julgamento. Porque a gente só vê, né, as pessoas mostrando a vida perfeita, o sucesso, a vitrine, né, o engajamento, a grana. E eu acredito que, assim, é o meu chamado, tá? Não é para ser audiência, mas para buscar ser referência, para mostrar Jesus de verdade, sem maquiagem, sem filtro, a partir da minha experiência pessoal, né? Então, assim, eu tô só obedecendo. O Espírito Santo me encheu, e eu abri aqui a câmera, né, sem vaidade nenhuma, pra realmente trazer essa palavra que eu acho que pode ser uma sementinha em algum solo fértil aqui, desse grande terreno que é a internet. Então, assim, né, o meu pastor, ele faz um estudo, né, todo dia de manhã, e eu, né, sempre que posso, assisto ao vivo, às vezes, né, um pouquinho depois, e hoje ele trouxe uma palavra que se encaixa muito nisso que eu tô trazendo. A palavra foi que quando Jesus e os discípulos foram buscar, né, pernoitar, abrigo em Samaria, eles foram rejeitados, né? E na verdade, não por quem ele era, né? Porque era Jesus. Não é que eles negaram Jesus, mas negaram porque eram judeus, né? E aí eu penso que hoje acontece igual, assim. Tem muita gente que não tá rejeitando Jesus, mas tá rejeitando a religiosidade, né? Igrejas que estão colocando peso aonde Deus não colocou, ou então que estão aliviando tudo e chamam de liberdade aquilo que na verdade é libertinagem. Só que, né, que foi, neném? Vem cá. Só que a verdade é assim que eu penso, é que Jesus nos libertou sim, mas para que a gente possa, né, escolher a ele, entende? E essa escolha, ela vai trazer responsabilidade e vai trazer fruto, né? Então, assim, não é sobre regras humanas, mas também não é sobre viver sem padrão nenhum, né? O que eu penso, assim, é que o evangelho, ele é equilíbrio, ele é graça, né, que salva e que é um guia pra gente. E assim, né, eu tô falando isso aqui porque eu sou prova viva disso, né? E assim, Jesus entrou na minha vida através do Rafa, né, meu marido, que na época, né, era zero religioso, né? Bem pelo contrário, ele tinha se decepcionado com a igreja. E, tipo, tava assim, vivendo a vida louca, né? Mas aí um dia a gente conversando e eu contando das minhas experiências, né? E que eu ventava pra todo lado, eu buscava, né, tipo, Deus em todas as formas. E aí eu comentei que eu frequentava centro espírita. E aí, assim, num comentário ele falou: não, meu Deus é um só, ele é o suficiente. Nossa, aquilo mexeu tanto comigo, de um jeito que eu nunca tinha visto dentro de nenhuma religião uma pessoa se posicionar daquela forma, né? E olha que eu, né, fui criada em ambiente católico, eu realmente procurei, assim, né, por Deus de diversas maneiras, eu não sou hipócrita. E, assim, foi naquele momento que eu sei que a transformação da minha vida começou. Então, assim, o que eu posso te dizer é que hoje eu não me considero evangélica no sentido da religiosidade, né? Eu sou evangélica porque eu vivo o evangelho, né? Mas eu sou de Cristo, entende? Assim, Jesus é o centro da minha vida, é nele que eu encontrei o que eu tanto busquei, né? Que é amor, temor e plenitude. E assim, quando o Rafa falou de Deus de uma forma que eu nunca tinha escutado falar, foi exatamente isso, assim, eu senti um amor, uma plenitude e um temor, e aquilo mexeu muito comigo. Então, né, eu tô aqui justamente por isso, assim, porque eu não posso mais guardar só pra mim, né? É o que a gente tava falando quando eu comecei esse vídeo. Então, assim, quando eu leio algo, quando eu escuto uma palavra, quando o Espírito Santo me desperta, eu sinto que eu tenho que abrir a câmera e compartilhar, né? O Mamãe Valorosa, ele é isso. Ele é a resposta da minha obediência a um chamado, né? Então, eu acredito que essa obediência, ela é o meu chamado, né? Então, não é algo estético, eu não tô preocupada com a edição, eu tô preocupada em que, né, realmente o Espírito Santo me enche como um vaso e eu preciso lançar, né? Porque eu desejo que cada palavra lançada aqui, ela realmente seja como uma semente caindo em solo fértil. Então, né, na verdade eu tô aqui pra dizer, assim, que eu acredito que a gente precisa falar mais de Jesus com verdade, né, com simplicidade, mas com firmeza, porque, assim, é o que o pastor falou hoje, a gente precisa ser o sal temperado, né, então, assim, a salvação é de graça, né, mas uma vida com Jesus também ela vai ser marcada pelos frutos, né, pela obediência, pela referência, então, eu, né, só queria, assim, dizer que se a gente é tocado, é,
enfim, a semente que eu quero deixar aqui é que a gente não pode deixar com que a humanidade nos afaste, né, daquele que morreu por nós, assim. Então, não deixa, né, que as tuas experiências com a religiosidade, com líderes, né, religiosos, espirituais, instituições, né, te afastem do verdadeiro amor, assim, porque a gente vai conversar bastante ainda, né, eu já tenho muito conteúdo, assim, que o Espírito Santo me entregou, né, eu já escrevi várias coisas que eu tenho vontade aqui de falar, né? Então não deixa, não permita, né, que essa religiosidade, que esse fardo, né, das instituições religiosas te afastem, porque elas colocam pecado onde não tem, e ao mesmo tempo elas liberam demais coisas que a gente sabe, né, que uma escolha por uma vida cristã, ela vai ser pautada por algumas renúncias, mas ninguém precisa ser um crentão chato, né, inconveniente, e assim, aqui em casa a gente é muito assim, a gente é zero religioso, né, bem pelo contrário, e então assim, eu queria te ouvir, né, me conta se tu já viveu, assim, alguma decepção com a igreja, né? E tá aqui descobrindo que Jesus é completamente diferente. Comenta aqui, né, pra gente ter essa troca, porque a tua história também pode transformar alguém, assim como eu sei que, né, a minha história merece ser compartilhada.